Bem-vindos ao canal Tia Xadrez Arredrez, trazendo aqui rodada 5 do Campeonato Brasileiro Amador Sub 1400, campeonato que eu joguei entre os dias 3 e 6 de novembro na cidade de São Paulo, galera. Trazendo para vocês todas as rodadas, todos os jogos comentados, quais foram minhas visões ali, meus cálculos na hora. Trazendo aí derrotas, vitórias, empates. Se você não assistiu ainda, vou deixar aqui em cima no card a playlist para você assistir todas as rodadas do Brasileirão, tá bom? E antes da gente começar a partida, já vai deixando seu like, comenta durante o vídeo. Cada comentário ajuda o YouTube a recomendar o vídeo para novos inscritos, novos usuários, tá bom? E estamos aí rumo aos 1.500 inscritos aqui no canal, tá certo? Galera, e antes da gente começar, convidando vocês aí mais uma vez a jogarem o torneio presencial, segunda edição do Tia Xadrez Arredrez Open, lá no Clube de Xadrez São Paulo, domingão já, hein? Dia 20 de novembro. Então convida seus amigos, convida geral aí, tá bom? Dia 20 de novembro, tem premiação, R$500 em premiação, divididos para categoria absoluto, feminino e sênior 50 mais, beleza? Mais informações no WhatsApp que tá aparecendo aí na tela, beleza? E aqui sem mais enrolação, estamos aqui na rodada número 5, galera. Sim, rodada número 5, contra o João Pedro Leandro. Ele tá jogando de brancas. E aqui é o seguinte, rodada 5, primeira partida do dia, terceiro dia de competição, e eu venho aí de um dia atribulado, né? O dia anterior uma derrota, logo em seguida superação, uma vitória, e tem um detalhe, eu não venci de pretas ainda nesse torneio, então tá um tabu, eu empatei uma e perdi outra. Então aqui um dilema, eu tenho que tentar jogar bem de pretas. Então eu vi algumas partidas do João Pedro, vi que ele jogava E5, então falei, vou para Siciliana. Ele não tinha enfrentado, se eu não me engano ele foi o jogador que eu tinha visto que ele não tinha enfrentado a Siciliana ainda. Ele tinha jogado Petrov, tinha jogado contra Petrov, tinha jogado contra a Caro-Kann, se eu não me engano, francesa. Mas siciliana não, falei, então, bora tentar jogar agressivo, bora tentar alguma coisa aqui. E vamos ver como é que seguiu na partida. Ele começou como previsto aqui, E4, foi para C5, cavalo F3, D6, bispo E2, cavalo F6, e agora jogou cavalo C3, eu joguei cavalo C6, abertura aí dos 4 cavalos, H3, eu falei, opa, já um lance entre aspas passivo aqui, querendo impedir aqui G4, tá certo, ele poderia abrir a siciliana, poderia, sei lá, até um D3 mesmo, ou fazer o roque já. Então ele foi para essa, eu fui para E5, eu estava querendo jogar dragão, acabei não jogando, falei, vou para E5 então. Então já que ele não jogou o D4, eu não vou fazer igual na partida que eu perdi e perder essa oportunidade aqui. Se ele não abrir o siciliano, ele não vai abrir mais. D3 foi jogado, bispo E7, desenvolvendo aqui para poder fazer o roque, bispo G5, e aqui eu mandei bispo E6, com a ideia de desenvolver primeiro, e eu estava esperando que ele fosse jogar um lance aqui como cavalo D5, por exemplo. Ele seguiu com dama D2, e eu joguei H6, questionando esse bispo aí, se ele vai querer voltar, o que ele vai querer fazer da vida dele. Para minha surpresa, ele capturou em F6, bispo por F6 e agora cavalo D5. Eu joguei torre C8 com a ideia de desenvolver mais uma peça, né? Se ele captura aqui... Eu lembrei de um ensinamento que tem no livro Meu Sistema, do Ninzovich. Esse cavalo já gastou 2 tempos. Se ele viesse capturando o meu bispo, ele teria gasto 3 tempos e eu conseguiria desenvolver a peça, recapturar com desenvolvimento. Então ele teria gasto tempo e eu teria desenvolvido. Então pensei nisso, joguei torre C8 para de repente conseguir fazer um B4, um B5, C4 no futuro, quem sabe, e tentar explorar a coluna C. Torre C8 e agora C4, imediatamente parando minhas ambições na coluna C, e eu capturei bispo por D5. E por D5, eu achei que ele ia capturar com o peão de C, mas ele capturou com o peão de E. Falei, eu tenho um posto avançado para o meu cavalo,
Mas, se eu venho para cá ameaçando o bispo e ameaçando o cavalo, ele vai trocar e eu vou ficar com o meu bispo mal. E vou tampar a diagonal do bispo, e aqui eu já comecei a imaginar uns táticos. Falei o seguinte, vou tirar meu cavalo para outra casa, e se ele avança de mau jeito aqui, eu tenho um tático aqui, avançando o cavalo, dando um descoberto na torre dele. Então, vamos deixar isso na manga. Joguei cavalo E7, agora bispo D1, opa, querendo jogar aqui bispo para A4, tirar meu roque, eu já me antecipei, já fiz o roque. A3, com a ideia de repente de jogar B4, abrir a posição, dar atividade para a torre. Cavalo G6 manobrando, e aqui eu já estou tentando enxergar alguns táticos, alguns temas aqui. Cavalo F4, por exemplo, pode ser uma ideia. Eu pensei o seguinte, tem um peão atrasado dele, é muito demorado jogar isso, mas eu pensei até o seguinte, cavalo F4 num posto avançado, a dama vem aqui para F5, martelar esse peão. Ele não se decidiu ainda se ele ia fazer o roque pequeno, se ele ia fazer o roque grande, mas ele já está expondo demais aqui as coberturas. E aí depois ele fez um G3, eu falei, eita, tem alguma coisa aqui, porque é o seguinte, para fazer o roque grande, ele já se expôs um pouco aqui, já avançou C5, C4, e beleza. E agora que ele já avançou os dois peões de G e H, então eu falei, opa, espera aí, mas ele se antecipou, né? Ele não deixou jogar cavalo F4, que além disso, o cavalo F4, ele martelava aqui no ponto de G2, né? Poderia até rolar algum tipo de sacrifício futuramente aqui em H3, mas nada concreto. G3, dama D7, e agora se ele segue com o roque, eu estou capturando aqui em H3. Ele me manda cavalo H2, eu achei um lance estranho aqui, galera. Falei, ele deixou o peão de H3. Por quê? Aí eu não cometi o mesmo erro das partidas anteriores. Eu pensei em capturar, mas olha só. Se eu capturo aqui, olha quem está chegando. Eu não tenho mais casa, galera. Vou ameaçar a torre. Volta cá. E aqui a gente poderia ir para a linha de empate. E eu não queria empatar essa partida. Então, não fomos para essa linha. Ele jogou cavalo H2. Mais do que isso, ele está planejando aqui um cavalo G4. Vindo para cima na posição. Começou a ficar receoso nessa posição. E eu jogo aqui o quê? Eu jogo dama E7. Dama E7, já tirando a dama aqui. E mais do que isso, né? Esse lance aqui, cavalo aqui para H2, tá dando suporte. Bispo G4. Desculpa, perdão. Tá dando suporte aqui para bispo G4. Eu tô levando um espeto aqui. Eu tô perdendo minha torre em C8. Eu tiro a dama, tô perdendo a torre em C8. Então eu falei, nossa, aqui tô... Dama E7. Roque. Bispo G5. Então aqui eu me antecipei um pouquinho. Ele ganhar esse tempo também sobre o meu bispo. Eu falei, vou abrir o jogo um pouco aqui. Com o tempo sobre a dama dele. Avanço o meu peão e escondo aqui de volta meu bispo e tô bonito. Dama E2 foi jogado, F5, e agora ele me manda o F4, um lance que eu não esperava. Porém, esse lance abre essa diagonal do rei. Eu falei, eita, tem alguma coisa aqui. Só que outra vez eu caí num dilema. Se eu volto o meu bispo, provavelmente ele ia capturar. Eu capturo e ele está vindo com dama aqui para G4. Não pode. Estou falando besteira. Espera aí, vamos... Se eu volto aqui, eu capturava... poderia ser jogado, né? Não sei porque eu não quis entrar nessas linhas. Eu não fui para essa decisão, galera. Nessa hora eu fiz tanto cálculo e eu fiquei com medo dessa posição. Eu fiquei mesmo assim, eu fiquei um pouco triste, porque depois desse F4, se eu capturo com o peão G, a gente está trocando as damas, eu estou perdendo um pouquinho do meu ataque.
Mas... falei, pensei. Falei, acho que vai ser o jeito, eu não quero jogar outra coisa aqui. Eu acho que eu pensei se eu volto aqui, ele tem dama aqui em algum momento, H6, tem o cavalo em algumas linhas aqui. Ficou uma confusão danada. Se eu volto, dama aqui, tá incomodando, vi no G5, G4, aliás. Então não quis entrar nessas linhas. Depois desse F4 eu acabei capturando ele por F4. Dama, ele trocou as damas. É que eu fiquei na dúvida se eu capturava de cavalo ou de bispo. Eu resolvi capturar de bispo pelo seguinte: se eu capturo de cavalo, meu cavalo não consegue nenhuma casa de atividade aqui. Ele está preso, né? E aqui capturando de bispo não. Meu cavalo tem a casa de E5. Ele consegue pilhar aqui no ponto de... lá de D3. Vamos ver como é que seguiu. Deixa eu ver, capturei de bispo. E outra coisa. Também depois eu consigo manobrar esse bispo, ficar numa casa legal. Ficar de olho em B2 e ficar de olho em cheque. Ficar de olho aqui em manobrar e capturar esse peão aqui de F4 que ficou fraco. G por F4. Beleza, o meu cavalo está preso aqui na posição. Não tem muito... Vem para H4 fazer o quê? Nada, né? Então aqui eu vou perder uns tempos com esse cavalo. Se eu quiser manobrá-lo, né? Bispo F6. Já batendo aqui em B2. Ele joga torre B1, protegendo. E agora, bispo D4, um bispo centralizado. Cheque, rei G2 e agora torre de C em E8, a torre na coluna aberta. E eu tenho ideias aqui de tentar entrar na posição. Tentar martelar esse peão. Opa! Tentar alguma coisa aqui na coluna aberta. Bispo H5. E agora eu jogo torre F6. Nessa hora, galera, eu fiz um cálculo maluco, maluquinho da Silva aqui, um cálculo. Eu pensei o seguinte, ó, olha só, chegou uma hora que eu dei um bug aqui na cabeça. Pensei o seguinte, vou jogar torre E3, beleza, ele vai capturar meu cavalo. E eu dou cheque aqui que eu estou protegido pelo bispo. Olha o que passou nessa hora. Eu estou protegido pelo bispo e vou recuperar a peça aqui. Estou com a torre na coluna, na cara do rei. Mas não tem nada protegido aqui pelo bispo. O bispo passou longe aqui. Então nessa hora peguei, tomei uma água, dei uma respirada. Acho que nesse lance eu pensei uns 10 a 15 minutos. Falei, e agora? O que eu faço aqui nessa posição? Meu cavalo está cravado. Vou jogar o que? Um lance passivo aqui, rei para H. Não quero jogar isso. E aqui eu falei o seguinte, vou jogar torre F6, que além disso tudo eu protejo aqui o ponto de D6, caso ele venha com umas ideias de rupturas aqui, né? Então eu joguei torre F6, ele jogou B4, foi dito e feito. B6 protegendo, eu achei que ele ia capturar e abrir a posição. Nessa hora, se ele captura, eu pensei em capturar de bispo, manter um ataque aqui, manter uma pressão, manter um controle, um certo controle aqui na casa de D5, D4. E se eu capturo de peão aqui, ele tem uma coluna aberta para ele jogar, né? Então ele ia começar a martelar. Esse peão ia criar um peão passado, ia ficar muito ruim a posição para mim. Então achei que ele ia fazer isso, B4, B6. É que ele joga rei H1, foi um lance estranho demais. Talvez com a ideia de jogar torre aqui, pilhar em cima desse cavalo. Mas foi um lance muito passivo, achei um lance muito estranho. Talvez também querendo sair dos ataques aqui, né? Possíveis duplos aqui, possíveis cheques. Ou quem sabe aqui em algum momento se ele tirar a torre. Alguns cheques aqui perdendo o bispo. Eu joguei torre E3. Vindo para cima desse peão atrasado dele. Ele joga torre F3, eu troquei torre para F3, cavalo para F3 e agora caiu o peão aqui, eu consegui ganhar um peão. Cavalo para F3, ele capturou meu bispo, C por D4 e agora bispo E8. Nota uma coisa, eu estou atacando o bispo dele, ele não tem a casa de G4, ele não pode jogar aqui para F3, meio que a única casa disponível, F3 ou D1, porque se ele joga para cá está caindo, né? Ele não consegue defender, tá caindo, de qualquer forma está caindo algum peão aqui. Então ele resolve vir para cima, bispo E8, eu jogo cavalo D3, capturando. Eu pensei o seguinte,
Posso capturar esse peão? Posso. Vou ficar com um peão passado conectado? Vou. Com 3 peões passados conectados. Porém, aqui ele está com peões muito fortes. Eu vou tirar o peão da base aqui. Depois vou vir para cima desse peão, quem sabe? E tentar algum tipo de ataque. Vou tentar... E avançar meu peão também, né? Avançar meu peão passado. E vou criar outro peão passado aqui também. Então eu joguei cavalo por D3. E nesse momento ele joga ao toque, galera. Ele joga ao toque aqui. Torre D1. Para poder eu tirar o cavalo e ele capturar meu peão. Só que aqui foi um erro grave. Ele jogou. No que ele soltou a peça, ele estendeu a mão. E mais uma vitória para mim nesse campeonato, galera. Rodada 5. Terceira vitória aqui. Aqui tá vindo um duplex, né, galera? Olha só. Cheque. Ganhando a torre. Então aqui ele jogou ao toque. A gente já estava aí com 2 horas e meia de partida. Partida tensa aqui, né? Então, e aqui eu dei sorte que todos os peões estavam em casas escuras, imunes aqui ao bispo claro dele. Aqui ele jogou torre D1 e abandonou, galera. Então eu vou aqui para 3,5 pontos. E tô com esperanças aí de pódio. Quem sabe eu sei que agora vai afunilar pra caramba a competição. E vou jogar lá nas primeiras mesas e não vai ser fácil. Então aqui, deixa eu passar a partida rapidinho. Colocar a análise do computador ali. A gente foi para Siciliana. Bom, já que ele jogou ali H3, não abriu a Siciliana, eu falei, não vai abrir mais. Que esse lance torre F6 eu fiquei bastante feliz. Esse rei H1 eu achei bem passivo. Eu falei, eu tenho alguma coisa que eu tinha... Por enquanto não tinha, né? O torre E1, o bispo está protegendo. Ele veio para as trocas. No que ele veio para as trocas acabou perdendo peões importantes aí. E aqui o erro fatal. Torre aqui para D1 e abandonou. Aqui, galera, um detalhe. Esse foi o único jogador que eu não tirei foto. Lá eu tirei foto de todos os jogadores que eu enfrentei. E geralmente era depois da partida ou no outro dia, antes da primeira rodada. Eu falava com a galera, né, que não podia usar celular. Não podia portar celular durante a partida. Então eu falava, então amanhã posso tirar uma foto para postar no canal, a partida e tudo mais. Só que no outro dia o jogador, o João Pedro, ele acabou não indo, então não consegui tirar a foto dele para poder postar aqui no canal. Beleza? Então essa foi a minha partida, rodada 5, primeira partida do terceiro dia. Então estou bem animado agora, bora lutar por posições melhores aí no campeonato, já que o título está um pouco distante. Bora tentar terminar bem esse campeonato, tá bom? Então essa foi a partida... Opa, esqueci a análise aqui, ó. Peraí. Análise. Foi a partida duríssima, galera. Olha só. Partida... Pouquíssima vantagem aqui. Não chegou nem a 1 ponto de vantagem. Partida super empatada. E foi o momento aqui que ele errou. Cadê? O momento desse F5. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só tirar a câmera, galera. Opa. Momento desse F5, seta de melhor movimento. O melhor a fazer é um lance como Dama C2. Não é um lance fácil, não é muito intuitivo aqui de encontrar, né? Mas era o lance da partida, Dama C2, e mantinha a posição empatada. No que ele jogou F4. Eu deveria ter jogado Bispo F6. E aqui 1.3 de vantagem. O gráfico, depois desse momento aqui, foi só aumentando, né, a vantagem. E aqui esse B4. Não foi o melhor lance aqui da posição. Eu deveria ter feito o quê? Ter feito logo aqui torre. Fiquei muito... Por que eu deveria ter feito torre? Se ele captura de bispo, mantendo tudo protegido. Se ele entra na sétima... Ah, tá caindo aqui também. E eu tô todo protegido aqui. Não tem ataque mais. Olha só. Melhor seria voltar ou avançar o peão. Caramba! Olha isso, galera. Tá quase levando mate aqui, olha só.
Deveria jogar mais ativo, né? Daria 4 pontos de vantagem aqui. E aqui depois torre D1, aqui foi o erro fatal, galera. Então, ponto aí nessa rodada. E é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje. Deixe seu like, deixe seu comentário e compartilha para geral. Canal Chess Xadrez Arredrez. Valeu!